Olá, bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou apresentar uma ferramenta que já existia nas versões anteriores do Pecuária Brasil Gado de Leite e que foi aprimorada agora na versão 2021. É uma ferramenta que te dá um embasamento com todas as informações que você precisa para fazer a divisão de lotes de arraçoamento das vacas em lactação. Para definir o sistema de alimentação e definir a dieta das vacas em lactação, você precisa considerar uma série de fatores. Entre os mais importantes, a gente pode citar a ordem de parição, a produção de leite, o score de condição corporal, o peso corporal, a idade gestacional, dias em lactação, se a vaca está próxima a secar ou não, entre outros fatores. Todos esses fatores, todas essas características influenciam diretamente nas exigências nutricionais dos animais. E é uma prática comum dividir as vacas em grupos homogêneos de acordo com essas características para poder facilitar o cálculo e o fornecimento da dieta. Então você precisa ter todas essas informações de uma maneira prática e organizada. Não basta você ter as informações, se você anota ali no caderno ou se você usa planilhas de Excel, você vai gastar grande parte do seu dia fazendo esse trabalho. Ainda mais se você é um consultor, trabalha com muitas fazendas, você vai gastar um bom tempo fazendo esse trabalho, que é um manejo recorrente, é um manejo que acontece com frequência nas fazendas, em algumas fazendas até quinzenalmente ou semanalmente. O Pecuária Brasil tem uma ferramenta completa e muito prática que vai te ajudar nisso, e é o que eu vou apresentar agora. Para acessar a ferramenta é só vir no menu Relatório, Produção de Leite, Relatório para Arraçoamento. Aqui você tem a possibilidade de classificar, de ordenar as vacas que vão ser listadas aqui por cada uma dessas características. Por padrão ele traz como base de cálculo a data do dia, mas isso pode ser alterado. Também traz 60 dias como padrão para poder fazer a secagem das vacas. Essa opção marcada para agrupar o relatório que vai ser impresso por lote. Você pode usar o filtro para poder selecionar vacas aí dependendo das características que te interessam, mas a gente vai selecionar todas que estão em lactação e aí é só clicar aqui no botão calcular. Ele vai relacionar todas as vacas que estão em lactação. Nessa fazenda aqui são 188 vacas e ele traz aqui todas as informações que são necessárias para poder fazer esse trabalho. Começa aqui com o lote atual, que essas vacas estão, o lote destino, que é o que a gente vai trabalhar nesse manejo, número, nome, raça, informações cadastrais aqui, e aqui começa as informações de interesse, peso, número de partos, situação reprodutiva, início da lactação, dias em lactação, a idade gestacional dos animais para as que estão gestantes, dias para secagem, score corporal, se for lançado o score corporal ele apresenta aqui também, produção acumulada das vacas, algumas ainda não tem pesagem, mas para quem já tem o controle leiteiro dessa lactação ele já apresenta aqui a produção acumulada até a última pesagem de leite. A produção 305 dias, corrigida para 305 dias, esse valor pode ser projetado para as vacas que não alcançaram ainda os 305 dias de lactação ou para as vacas que já ultrapassaram os 305 dias, ele calcula só até os 300 para poder facilitar essa comparação. Aqui a gente tem também o pico de produção, a maior pesagem de leite da vaca e a data e a última pesagem, a data da última pesagem e a última pesagem de leite. Então essas são as informações importantes, as informações que vão ser utilizadas para poder fazer a divisão de lotes aqui para raçoamento. E a gente vai trabalhar então nessa parte de baixo aqui, onde eu tenho todas as ferramentas para poder realizar esse manejo. O primeiro passo então é cadastrar os critérios de agrupamento. Clicando nesse botão aqui, a gente tem acesso a essa tela, onde eu posso selecionar aqui todas as informações que são todas as características que eu quero utilizar como critérios de arraçoamento. Eu vou definir alguns critérios aqui para a gente fazer essa divisão de lotes para arraçoamento e vou comparar aqui duas situações. Na primeira delas eu vou selecionar aqui número de partos, dias em lactação e vou colocar aqui também a última pesagem. Vou adicionar aqui critérios para 4 lotes. Vou selecionar aqui os lotes que vão ser associados a cada um desses critérios, para o lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Esses lotes são pré-cadastrados no programa, são lotes de manejo que você mesmo pré-cadastra aí. Então eu estou associando critérios de arraçoamento, critérios de divisão de lote
a cada lote que eu já tenho pré-gravado. Para o primeiro lote eu vou fazer para primíparas, então eu vou definir aqui o número de partos mínimo e máximo como 1. Ele vai selecionar aqui todas as vacas que têm uma cria. Para os outros lotes, acima de 2, né, para selecionar todas as vacas acima de 2 crias. Nessa primeira situação, nessa primeira criação de critérios aqui, eu vou trabalhar com dias de lactação. Então, vou colocar no primeiro lote vacas de 0 a 101 dias, aliás, de 0 a 100 dias, de 101 a 200 dias, de 201 acima. Tá? E vou mandar ele calcular as médias. Então, eu clicando nesse botão, ele já define, ó. Ele pegou primeiro as vacas em primeira cria, que ficou definido aqui número mínimo e máximo de partos como 1. Como eu não defini dias em lactação mínimo e máximo aqui para esse grupo, ele pegou todas as vacas independente do estágio de lactação que elas estão. Então, em média, vai ter 280 dias. Tem vacas entre 0 e 27 kg de leite na última pesagem, com média de 14. São um total de 59 vacas e a gente tem aqui um desvio padrão de 6,89. Desvio padrão, para quem conhece um pouco da estatística, é uma medida que apresenta a variabilidade que existe dentro daquele lote. Né? Se aquele lote quanto maior for o desvio padrão, mais heterogêneo está aquele lote em função dessa característica que a gente está utilizando aqui, que é a última pesagem de leite. Então, esse número é um número alto, né? A gente tem um desvio padrão de 6,89 para esse primeiro lote, para o segundo de 10,6, de 8,4 e de 6,7. São valores considerados altos aí no desvio padrão. Mas por quê? Porque a gente definiu a divisão de lotes basicamente pelo total de dias em lactação e não pela produção de leite. Então, logicamente, isso aqui vai acontecer. Ele seleciona, então, já colocou aqui todas as vacas, né? Das 188 vacas que existem, todas foram alocadas, né? Nenhuma ficou fora da alocação por esses critérios. E a gente pode aqui gravar, né? E voltar lá para poder fazer a aplicação desses lotes. Então eu vou gravar, dados gravados, eu fecho e clico aqui nesse botão aplicar agrupamento. Ele vai selecionar, vai informar onde que cada uma dessas vacas deve ficar de acordo com esse critério de arraçoamento que foi definido agora. Então a vaca número, vamos voltar aqui um pouquinho, a vaca número 5, ela está no lote 4, por esse critério de arraçoamento ela tem que ir para o lote 2. A vaca número 6 está no lote 2, tem que ir para o lote 3. E aqui tem uma divisão de cores aqui para poder facilitar a avaliação. Eu vou mandar calcular aqui de novo, que ele vai preencher as cores aqui, para poder facilitar a visualização das vacas que vão ter que ser movimentadas de lote. Tá vendo? Então, por exemplo, essas 3 vacas aqui vão permanecer no lote 1, não precisam ser movimentadas, né? A cor aqui do lote já facilita a identificação. Mas eu vou mudar esses critérios de arraçoamento, vou selecionar aqui, vou tirar o dias em lactação e vou colocar por produção de leite, apagando esses critérios aqui. Vou também apagar o que ele definiu como médias aqui de produção de leite, tá? E aqui eu vou utilizar um outro comando que existe nessa ferramenta, que é esse de calcular a última produção para os grupos semelhantes. Então o que ele vai fazer? O que ele considera como grupos semelhantes? O lote 1, ele é um lote único, porque a gente definiu aqui que ele tem, são as vacas de primeira cria. Então, só tem um lote que seleciona as vacas de primeira cria, que é o lote 1. O lote 2, 3 e 4 está selecionando vacas de 2 crias acima, independente aí de dias em lactação, porque a gente apagou essa informação agora, independente da última pesagem de leite. Você vê aqui para a situação reprodutiva, a gente está selecionando todas as vacas vazias, inseminadas ou gestantes. Então ele vai considerar esses 3 grupos semelhantes e vai dividir as pesagens de leite, a última pesagem, entre eles, pegando faixas, as vacas que produziram menos, as vacas que produziram intermediário e as vacas que produziram mais, e vai dividir dentro desses lotes. Vamos calcular aqui para ver o que acontece.
Então olha só, ele mostrou aqui que as vacas do lote 2 vão estar com uma média de 9,31 kg de leite, com mínimo de 3,5, máximo de 14,4. Do lote 3, mínimo de 14,6, máximo de 24,8, com uma média de 19,37. E para o lote 4, são as vacas mais produtivas, entre 25,5 e 36,2 quilos por dia, com uma média de 28. E aqui ele apresenta o desvio padrão. Esse desvio padrão, a gente comparando agora com a situação anterior, que estava sendo dividido só pelo dias em lactação, a gente vê que já é menor, a gente já consegue agrupar as vacas de uma forma mais homogênea aqui na produção de leite. Isso fica a critério, então, do técnico, do consultor que for utilizar, que for fazer essa divisão de lotes, selecionar aí quais características ele considera mais importante para poder fazer esse agrupamento. Nessa situação aqui a gente vê que 18 vacas não foram alocadas, são vacas que não possuem pesagem de leite, são as vacas, quando a gente clica, usa essa ferramenta, usa esse comando, ele seleciona somente vacas que já têm pesagem de leite. A gente vai ter que alocar essas outras vacas depois, utilizando um outro critério, eu vou apresentar isso mais à frente. Eu vou gravar então esses critérios definidos, fechar aqui e mandar aplicar o agrupamento novamente. Ele aplicou e aí a gente vê que algumas vacas não foram agrupadas, não foram alocadas em nenhum lote. Eu posso então aqui selecionar essas vacas, uma possibilidade que eu tenho de matrizes não alocadas, e aplico esse filtro. Ele relaciona aqui essas 18 vacas que não foram alocadas em nenhum lote, e eu posso clicar aqui e selecionar manualmente para que lote que elas vão. Mas como que eu faço isso? Que informação que eu posso utilizar para poder definir para que lote que elas vão se eu não tenho aqui pesagem de leite? Clicando 2 vezes sobre a vaca, eu tenho acesso a esse histórico de lactação desses animais, né? Como nessa lactação ela ainda não teve pesagem de leite, eu pego uma lactação anterior e aí aqui eu tenho o histórico de pesagem desses animais, né? Eu tenho aqui uma média de produção, tenho a curva de lactação dela, tenho a produção acumulada, a produção 305 dias. Então eu sei por aqui, eu tenho uma ideia de quanto essa vaca tem potencial para produzir, eu já aloco ela, dependendo desse potencial, eu já aloco ela nos lotes que eu tenho que alocar. Se for uma vaca de primeira cria, por exemplo, essa daqui é a primeira cria, então eu sei que ela já vai para o lote 1. Essas outras eu vou alocar aqui aleatoriamente só para a gente fazer essa gravação. Eu encerrei aqui então a alocação manual dessas 18 vacas que não foram alocadas automaticamente. Vou retirar o filtro aqui para poder apresentar todas as vacas novamente. Terminando isso, eu já posso ou gravar essa movimentação ou vir aqui no botão estatística para dar uma olhada em como está esse agrupamento, essa divisão de lote. Os lotes atuais, eu tenho aqui as estatísticas do lote atual, que é onde essas vacas estão atualmente. Eu tenho aqui o total de matrizes, no lote 1, total de matrizes, a média de peso, aqui é o peso corporal, média, mínima, máxima e o desvio padrão de peso, número de partos, a situação reprodutiva, eu tenho 34 vazias, 18 gestantes e 8 cobertas inseminadas, dias em lactação, 285 dias em lactação na média, e aí, enfim, eu tenho todas as características aqui, para eu poder dar uma olhada. Então, por exemplo, uma informação importante, no lote 1, eu tenho aqui 14,3 kg de média, com o mínimo de 0 e o máximo de 27 kg e um desvio padrão de 6, mas isso a gente está falando aqui do lote atual. O que interessa é a gente ver o que vai acontecer depois desse agrupamento, depois dessa realocação de animais. Então, por exemplo, no lote 1 vai ficar com média de 14, um desvio padrão de 6,9, no lote 2 uma média de 7,5, um desvio padrão de 4,9 e assim por diante. Eu tenho todas as informações aqui que são informações importantes aí para o técnico, para o nutricionista que vai calcular a dieta dessas vacas. Essas daqui são as informações que ele vai utilizar para definir as exigências e definir a dieta de cada lote. Eu posso imprimir esse relatório. Eu tenho aqui então todas aquelas informações.
e posso imprimir o relatório, mandar para a impressora ou fazer uma exportação para PDF, né? Enfim, eu tenho essa informação aqui para poder passar para a equipe aí, para quem for utilizar essa informação. Fecho aqui, definir então que vai ser esse agrupamento, eu clico aqui em gravar movimentações, ele já faz a movimentação dos animais para cada lote, tá? Então os animais já estão aqui definidos, já estão alocados nos seus devidos lotes, de acordo com o que a gente foi definido. Ele somente recalcula aqui, então por isso que ele apresentou algumas vacas que ficaram sem lotes, é porque ele pega aquele original, né, aquela informação original lá, e algumas delas estão sem lote. Mas ele já agrupou as vacas de acordo com os lotes que elas vão ser alocadas. Para mandar para a equipe de campo, né, e definir o que vai ser movimentado, como eu já tinha essas vacas agrupadas nos seus devidos lotes e agora foram algumas que foram movimentadas, eu imprimo aqui o relatório só dessas movimentações. Esse relatório aqui já traz tudo que precisa fazer com o que já está e para onde esses animais vão. Então, por exemplo, do lote 1, origem do lote 1, eu tenho uma vaca que vai para o lote 2, tá? Que é a número 2020. Do lote 2, vão sair a 0265 para o lote 3 e a 1996 para o lote 4 e assim por diante. Do lote 3 vai sair a 051 para o lote 2 e assim por diante. Eu tenho todas as movimentações. Aqui é um relatório só daquilo que foi movimentado, só das vacas que vão ser movimentadas. É um relatório também para eu gerar um PDF aqui. Eu posso mandar isso por WhatsApp para o funcionário de campo lá, para ele fazer essa movimentação e realocar os lotes. E aqui eu tenho uma impressão de um relatório geral, com todas as vacas, né? Por lote, né? Então no lote 1 tem todas as vacas, todas aquelas informações que a gente tem na tela, e no final de cada relatório, de cada grupo, eu tenho aqui também as estatísticas, né? As médias aqui de produção, de dias em lactação e tudo mais, para cada um dos lotes, e no final o total de todas essas vacas em lactação, das 188 vacas. Tá? Também posso imprimir ou gerar um PDF aqui para poder levar para o campo, para poder arquivar essa informação. Então é uma ferramenta que você tem a possibilidade de estudar todas as características, de ter à mão todas as características, todas as informações, os indicadores aqui de cada uma das vacas em lactação, agrupar isso da melhor maneira que você preferir, manipular esses agrupamentos, definir isso manualmente ou automaticamente, e daqui já sair com tudo feito, com todo o trabalho feito. É só gerar os relatórios, mandar para o campo, mandar para o nutricionista para ele poder fazer o cálculo das dietas, e você já tem isso de uma maneira muito prática, muito fácil, muito objetiva. Basta ter as informações lançadas aí, os controles leiteiros e os controles reprodutivos aí, as anotações, a escrituração zootécnica aí na parte reprodutiva, que você tem tudo isso calculado de uma forma automática. Finalizando, então, essa é só mais uma das ferramentas que o Pecuária Brasil pode te oferecer e que vão te dar um grande apoio. Você viu que ela é muito prática, vai direto ao ponto. Então não deixa para depois. Se você é produtor de leite, consultor, gerente de fazenda, técnico, de alguma maneira você trabalha com manejo e nutrição de gado de leite, fica quebrando a cabeça para fazer divisão de lotes ali no caderninho, ou mesmo que seja no Excel, você precisa de uma ferramenta dessas. Você precisa organizar melhor o seu trabalho, fazer isso de uma maneira mais rápida, ter um embasamento com as informações corretas, sem possibilidade de erro, fazer uma integração melhor, uma comunicação e uma transferência das informações de uma maneira mais rápida para os funcionários de campo. E você só consegue isso com uma ferramenta desse nível. Se você é consultor, trabalha com muitas fazendas, você sabe dessa dificuldade. Você precisa de uma ferramenta que te ajude em todo esse trabalho. Entra na nossa página de venda. Se você não tiver ainda em nosso site, é só pesquisar na internet pecuariabrasilassessoria.com.br. Lá na nossa página de vendas você vai ter todos os detalhes, você pode fazer a assinatura da licença por lá mesmo, ou pode entrar em contato aqui com a gente por telefone, WhatsApp, e-mail, da forma que preferir. Nós fornecemos uma garantia total de satisfação. Assinando a licença você tem 15 dias para solicitar o cancelamento se não for aquilo que você esperava, com devolução completa do valor pago, sem nenhuma burocracia, é só solicitar. Então, reafirmando, se essa ferramenta atende ao que você precisa, se você enxerga que ela vai facilitar o seu dia a dia, se você sente que ela vai te trazer um benefício, eu tenho certeza que vai, entra na nossa página de vendas ou entra em contato aqui com a gente,
faz a assinatura do software, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, se for em horário comercial, ainda hoje você pode começar a trabalhar com essa ferramenta. Um grande abraço, aguardo você aqui.